É isso, pessoal, reta final, finalmente chegamos na semana do UFC 280. Nesse sábado teremos Charles do Bronx contra Islam Makhachev, dia 22 de outubro. E para entrar no clima da luta, nada melhor do que relembrar os principais acontecimentos que levaram essa luta a acontecer. E vamos começar pelo principal, relembrando um dos dias mais marcantes da história do MMA brasileiro. No conto das lutas de hoje, vamos falar do dia em que Charles do Bronx se tornou campeão do UFC. Para começar essa história, temos que voltar 2 anos no tempo. Em outubro de 2020, Khabib Nurmagomedov, então campeão peso leve do UFC, anunciou sua aposentadoria logo após finalizar Justin Gaethje no UFC 254. Naquela época, em período de pandemia, o Khabib tinha acabado de perder seu pai para o coronavírus. E sem a presença do seu melhor amigo, seu principal mentor, o Khabib não tinha mais motivação para continuar lutando. Então, ele decidiu pendurar as luvas. Dana White passou alguns meses tentando negociar com o Khabib, tentando fazer ele reconsiderar essa aposentadoria, mas não deu em nada. E em março de 2021, oficialmente Khabib abriu mão do seu cinturão e se aposentou de vez. E agora, a categoria peso leve, a mais disputada de todo o UFC, precisava de um novo campeão. O cinturão estava vago, então teria de haver uma luta entre dois dos principais atletas do ranking para definir quem ficaria com o título. E haviam 3 candidatos para entrar nessa disputa pelo cinturão vago. O principal na época era Dustin Poirier, ex-campeão interino, primeiro colocado do ranking e tinha acabado de nocautear Conor McGregor em sua última luta. O segundo era Michael Chandler, tricampeão peso leve do Bellator e tinha acabado de nocautear Dan Hooker no primeiro round. E por último, mas não menos importante, tínhamos o Charles do Bronx, recordista de finalizações no UFC e que tinha acabado de vencer o ex-campeão interino Tony Ferguson em sua última luta. Só que o principal personagem desse trio, o Dustin Poirier, resolveu recusar a disputa pelo título. Isso porque ele tinha a oportunidade de fazer uma nova luta contra o Conor McGregor, o que certamente seria muito lucrativo para ele. Sendo assim, ele embarcou nessa revanche contra o irlandês. Até porque ele já era o primeiro do ranking e caso ele vencesse o McGregor de novo, ele já seria o próximo na fila para disputar o cinturão contra o novo campeão. Então, como o Poirier pulou fora, só sobraram 2 candidatos. Então, Charles do Bronx e Michael Chandler se enfrentariam em maio de 2021 para definir o novo campeão peso leve do UFC. E foi um momento muito emocionante para o Charles do Bronx, que já vinha competindo no UFC desde 2010, 11 anos na organização, e ele sempre batia na trave, ficava no meio do caminho, sofria muitas derrotas e nunca chegava lá na disputa pelo cinturão. Mas agora era diferente, vivendo o auge de sua carreira, com 8 vitórias em sequência, tendo acabado de dominar o ex-campeão Tony Ferguson, Charles vinha embalado para finalmente conquistar seu grande objetivo, seu grande sonho, ser campeão mundial do UFC. Mas nem todo mundo acreditava que o brasileiro era capaz disso. Na verdade, Charles era o grande azarão para esse confronto contra o Michael Chandler. Sem falar que o próprio americano e muitas pessoas da mídia ainda duvidavam do potencial de Charles e questionavam a capacidade do brasileiro de suportar pressão. E isso acontecia primeiramente porque o Charles já tinha várias derrotas no cartel, a maioria por nocaute e finalização. E também porque na última derrota do brasileiro contra o americano Paul Felder, ele havia desistido da luta com a pressão dos golpes do adversário. Se você quer saber mais sobre essa derrota do Charles, é só clicar no iCard que está aparecendo aqui. Mas enfim, muitas dúvidas para o Charles do Bronx e muita mídia para o Michael Chandler. Ele era o centro das atenções. Mas o que realmente interessava era o que acontecia dentro do octógono, a partir do momento que o árbitro autorizasse a luta e os dois finalmente se encontrassem. E no dia 15 de maio de 2021, acontecia um dos dias mais memoráveis da história do MMA brasileiro e também a realização do sonho do menino da favela, Charles do Bronx. Mas quase que esse sonho virou um pesadelo, porque no primeiro round, Chandler sentou a mão no rosto de Charles e levou o brasileiro à lona. Chandler entrou no modo matador e partiu pra cima para finalizar a luta, desferindo vários golpes contra Charles. Mas diferente do que a mídia e o próprio Chandler vinham dizendo sobre o brasileiro, e também diferente da sua última derrota para o Paul Felder, Charles resistiu à pressão e seguiu vivo na luta até o soar do gongo
do primeiro round. Segundo round começou e o jogo virou. Dessa vez foi o Charles que encaixou sua mão e derrubou Chandler com um cruzado de esquerda. E o brasileiro não deu espaço. No momento em que Chandler foi ao chão, ele partiu pro ataque e soterrou o americano com diversos golpes. Chandler ainda tentou fugir, mas foi novamente derrubado por Charles. Dessa vez, o americano estava fora de combate, o árbitro encerrou a luta e assim, Charles do Bronx Oliveira se tornou o novo campeão peso leve do UFC. Depois de 11 anos, o sonho estava finalmente realizado. O menino no meio dos leões se tornou um leão no meio dos leões. Ou seja, foram muitos anos ali plantando pra você poder colher. Só no UFC 11 anos. Chegou algum momento em desistir, chegar e falar assim, cara, é melhor arrumar um emprego e trabalhar? No começo sim, pelo fato de tipo, não tinha dinheiro pra nada. Sempre vivi nisso aqui, então chegou uma época que a gente trabalhava vendendo, você imagina. Nós moleque, na Guarujá, você vendendo queijinho, todo mundo que estudava com você te vê, vendendo sorvete. Caraca, o lutador lá, o Charles lá, e aí Charles, queijinho, pá. Minha vida inteira. E treinando. Então, tipo, chega um momento que você fala, será que é isso, cara? Será que eu vou conseguir de verdade ter? E aí é a hora que eu te falo da família. Meu pai e a mãe sempre mesmo acreditou. Diante de toda a situação terrível, eles falaram assim, tá, você acha que esse é o seu futuro? Então vai, garoto. Quando o Dana White colocou o cinturão na minha cintura, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu pai. E meu pai era o cara que falava assim, nós vai morrer, mas nós vai continuar fazendo. É sério? Eu vou morrer, mas nós faz. É mesmo? Meu pai sempre falou, meu pai falou, você vai ser campeão. Vai acontecer. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.